render-se, se colocar de uma forma sem defesas, sem reclames, submisso, submetido. No nosso caso, submetidos à vontade do Senhor. Porque, irmãos, queremos tantas coisas. Temos as ideias do que nós queremos, do que nós vamos ser, o que nós vamos fazer. E às vezes estamos exigindo que Deus faça isso acontecer, quando nem é a hora, nem é o tempo, nem é o propósito. E o Senhor nos fala sobre nos rendermos a Ele, ou seja, deixar que seja feita a vontade dEle. Porque chamá-lo de Senhor e não fazer o que Ele quer é desprezá-lo. E nesse texto que nós vamos meditar hoje, ele fala sobre permanecer nele, para ser como um galho frutífero. Um galho que produzirá frutos segundo a essência do tronco, da seiva que o tronco libera, da vida da planta. Jesus diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. João, no capítulo 15, agora o versículo 5. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque a questão do fruto tem a ver com permanecer em Jesus. Porque ele diz: sem mim, nada podeis fazer. O fruto apresenta-se como um caráter restaurado, com as atitudes de Cristo, vivendo o modelo de Cristo, com as respostas de Cristo na boca, com o trabalho que Cristo faria. O fruto que é a ação da sua vida. O fruto não é guardado, ele se manifesta, ele é visto, como você vive, como você está. Sem Cristo, nós não poderemos viver essa vida de Deus, da forma como Deus espera que vivamos. Nós precisamos permanecer nele. E o agricultor está sempre de olho na sua vinha. E ele faz as podas frequentemente. Por quê? Quando um galho é podado limpo, ele produz mais frutos. A poda é a economia de Deus. Ele corta um pouco, para que ali onde foi cortado arrebente renovos e novos frutos e abundância. Ele não quer galhos e galhos e galhos. Ele tem o trabalho da poda, do corte adequado, para que ali brote a vida da planta. Quando você está em Cristo, é o que Paulo diz: não vivo mais eu, é Cristo quem vai viver em mim. Ou seja, a minha vontade deixa de ser o centro da minha vida. Agora, a vontade de Cristo, a vontade dos céus, se torna o fator determinante da minha movimentação na terra. Não vivo mais eu. Cristo vai viver em mim. Cristo vai viver
através do que eu falo, através do que eu ministro, através do que eu oro, aonde eu caminho, como eu estendo as minhas mãos. Cristo, esse homem sem pecado. Uau! É muito alta essa projeção. Mas é a palavra de Deus que declara: permaneça em mim e você será frutífero. E para isso ele nos conquistou. Ele continua dizendo: se alguém permanece em mim, não permanece em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo e seca. Mas se permanecerdes em mim, versículo 7, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Porque quando eu estou vivendo a vida de Cristo, e a minha vida está sendo ordenada pelas palavras de Cristo, eu vou orar a vontade de Cristo. E eu vou ver as orações respondidas. Porque eu estarei no centro da vontade de Deus. Eu estarei exercendo o verdadeiro sacerdócio. É aí onde a igreja que ora precisa estar. Porque orar, até quem não está na igreja ora, clama a Deus, pede socorro. Mas ele quer a oração, o sacerdócio, que permanece nele e nas suas palavras. Para o abrir da sua boca, ser os decretos de Deus, a vontade de Deus. Quando ele diz, e pedi o que quiserdes, é porque essa vontade vai estar rendida. E não vai querer qualquer coisa. E não vai querer as coisas para o seu próprio deleite. E não vai querer as coisas contra alguém, porque ficou vingativo, com raiva, porque foi magoado. E não vai querer o que o mundo diz que é para querer. Esse coração que permanece em Cristo, e permanece na palavra de Cristo, vai querer o quê? O que Cristo quer. E é onde o sacerdócio pelo qual ele ressuscitou para manifestar, vai poder estar sendo exercido. Fora de Cristo, irmãos, não há verdadeira oração, não há verdadeira intercessão. Se só oro e clamo o que eu quero, sem estar vivendo em Cristo, ligado a Cristo, centralizado em Cristo, é como Jesus disse. Muitas palavras que Deus não ouve, que caem por terra. E campanhas, e às vezes até jejuns que desagradam ao Senhor. Porque Ele está dizendo, sem mim, nada vocês vão poder fazer. Essa é a posição oficial do nosso sacerdócio em Cristo. Essa é a posição certeira para entrarmos na presença do Todo-Poderoso e trazermos salvação para os momentos certos. É permanecer em Cristo. Por conta dessa vida atribulada que nós temos nesse século, nós temos nos ligado a muitas coisas. E às vezes nem percebemos que o que estamos pensando não está na palavra, não está em Cristo, está no mundo. Que aquele pensamento no qual estamos firmando o nosso querer, o nosso propósito, a nossa vida, não nasceu na palavra de Cristo. Nasceu do que as pessoas dizem que deve ser. Porque estamos ouvindo muitas vozes, muitos sons, muitas notícias. E nos desligamos de Cristo. E nos ligamos, às vezes até sem perceber. Mas é preciso acordar. Opa! Que reação é essa? Que atitude é essa?
Isso não é fruto espiritual, eu me liguei ao mundo. Jesus diz, a vara para dar fruto tem que estar ligada. Diga, ligada. Na versão moderna, nós poderíamos dizer conectada a Cristo. Sintonizada com Cristo. Ele veio ser o nosso Salvador, mas também o modelo. O molde para as nossas vidas. Ele continua dizendo, e nisto será glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. E é assim que você se torna meu discípulo. É quando a sua palavra entra em nós e sai em forma de atitudes. E sai de nós em forma de ações. E sai de nós em forma de compaixão, de misericórdia, de perdão. E sai de nós em forma de orações, mas a palavra dele. E não dá, irmãos, para permanecer em Cristo sem ter tempo específico com ele, em oração, em comunhão, em meditação da palavra. Ele continua dizendo, se guardardes os meus mandamentos, versículo 10, permanecereis no meu amor. É só guardar os mandamentos dele. E o princípio dos seus mandamentos é o amor e o perdão. Quando Jesus nos disse que se não perdoarmos quem nos ofendeu, não seremos perdoados, então nós perdemos o poder redentivo de purificar a nossa vida. Permanecer nele é viver essa palavra, perdão, perdão, perdão. Amor, amor como ele amou. E amar a Deus sobre tudo, é o princípio. Não pode ter amores maiores na nossa vida, que nos façam deixar Deus de lado. Que nos façam desobedecer a Deus. Porque agradar aos homens nunca foi a melhor escolha. Nunca será. Agradar a Deus é o que vai nos fazer produzir uma vida frutífera para Deus. Que vai operar os milagres que Deus quer operar. Que vai operar as mudanças, que vai alimentar as pessoas com a mesma perspectiva de Deus. Permaneçam em mim. Tenho-vos dito essas coisas para que tenha alegria nas suas vidas. Alegria não vai vir quando a gente conquistar isso ou aquilo outro. Alegria não vai vir quando tudo estiver resolvido na nossa família. Não. A alegria vem quando estamos em Cristo. Ele disse, se permanecer em mim, o meu gozo vai estar em você. Alegria porque Ele está conosco e Ele é. Amém? Olha o que ele diz. Eu sou a videira. Pela fé, quando cremos, nós éramos galhos de zambujeiro, de uma videira brava, que não dava coisa boa. Pela fé, ele foi cortados os galhos. E fomos enxertados, ligados em Cristo. Então, o que por essência nós produziríamos, que eram uvas bravas, um fruto amargo, o que é que o homem natural produz? A mentira, a inveja, a falta de perdão, o roubo, a rebelião. Por natureza éramos filhos da ira. Mas Ele nos transportou e nos enxerta em Cristo. Cristo não foi mentiroso, Cristo não foi adúltero, Cristo não foi pecador em nenhum dos pecados que nós cometíamos, ou íamos cometer mais cedo ou mais tarde. Então, quando fomos ligados à videira verdadeira, essa seiva que é Cristo,
vai transformar os nossos hábitos do homem velho, para que tenhamos um fruto agradável a Deus. Amém? Que a nossa vida produza um caráter limpo, que agrada a Deus e que toca a vida dos homens. Eu sou a videira e vocês são as varas. Se a vara permanece, diga permanecer. Não deixe que a correria do mês de dezembro diminua o seu fervor espiritual. Apague essa ligação com Cristo. Porque senão você vai chegar em janeiro descaracterizado de Cristo. Por isso ele diz, permaneça, permaneça. Tem festas para ir, tem compras para fazer, tem matrícula para organizar, tem tantas coisas, mas permaneça em Cristo. Porque se ficarmos só de um lado para outro, na vida natural, esse é o grande perigo. Na vida natural, nós vamos produzir que obras? Da carne. Ah, mas eu sou pastor. Ah, mas eu já li a Bíblia 300 vezes. Ah, mas eu sei decorado tudo. Ah, mas eu toco na igreja. Ah, mas eu fui no culto de domingo. Mas se eu não estiver em Cristo, todo o meu currículo é negado. Porque na hora em que eu devo amar, eu já não amo. Na hora que eu devo perdoar, eu não perdoo. Se eu não estiver em Cristo, irmãos, o perdão não brota. Não brota o amor verdadeiro. Vai vir a inveja, vai vir toda sorte de males. Não se confunda. Você pensa que é bonzinho? Não é não. É estar em Cristo que te livra dessa queda, que te mantém um homem fiel, uma mulher verdadeira, que te coloca como um adolescente puro. É estar em Cristo. Se você se desvia disso, nós não podemos produzir o fruto bom que agrada a Deus na nossa vida sem permanecer nele. Porque na realidade é a vida dele que faz isso brotar. Ele vai dizer, versículo 9, como o Pai me amou, também eu vos amei. Então permaneçam nesse amor. Ainda que às vezes o que Deus nos mostra ou permite na nossa vida é doloroso, mas fiéis são as feridas daquele que ama. Aquele que ama, quando diz a verdade dura que a gente estremece, mas é com fidelidade. Porque aquele que não ama vai dizer só o que você gosta e depois lhe dá uma rasteira. Fiéis são as feridas daquele que ama. E ele diz, eu amo você. E o Pai também lhe ama. Então permaneça nesse amor. Porque está buscando outros amores, outras exposições, outras demonstrações. Fiéis são as feridas daquele que ama. As feridas que Deus propaga em nós, os cortes, como um agricultor faz com a sua videira, é por amor. Amém? Porque vamos produzir mais um fruto de humildade. Vamos produzir mais um fruto de perseverança. Vamos produzir mais o fruto da confiança, da firmeza. E vamos aprender a orar e ser atendidos, porque Deus vai ouvir as orações que fluem de Cristo para nós e de nós ao Senhor. Amém? Permanecer nele, para que a sua palavra permanecendo em nós, a nossa vida seja frutífera. Abra sua Bíblia em Mateus no capítulo 3. No versículo 7,
Vamos ler a partir do versículo 5. Então saíram a ter com ele de Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por João, batizados no Rio Jordão, e confessando os seus pecados, Vendo, porém, João o Batista, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, descendência da serpente, filhos do diabo, ele está dizendo. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi frutos dignos do arrependimento. Produzi frutos dignos do arrependimento. João viu que haviam líderes religiosos do povo que estavam indo ao batismo dele, de arrependimento, querendo enrolar Deus, querendo enrolar a sociedade, se escondendo do batismo de João. Mas a vida deles não mudava. Lá dentro eles continuavam orgulhosos do que criam, orgulhosos da forma como eles viviam, soberbos. E João vai dizer: quem ensinou vocês? Quem influenciou vocês para estar querendo enganar Deus? Por que vocês vêm para se batizar se vocês não estão arrependidos de verdade? Mostre que vocês se arrependeram. Porque vir aqui só para ser batizado, não. Mostre o arrependimento. E hoje muita gente está se escondendo dentro das igrejas, com medo do inferno, mas não se arrepende. Quem ensinou você que assistir culto e dar dízimo é salvação? É como se João Batista estivesse aqui dizendo para nós assim. Mostre fruto, o fruto que você está arrependido. A nova vida tem que brotar. Olhe para trás, você vive do mesmo jeito que sempre viveu? Você ainda continua agindo daquele jeito? Por que você está aqui então? João era muito ousado. Na unção do Espírito profético, João disse isso a líderes, fariseus e saduceus que se achavam os mais consagrados a Deus, que nem se vestiam como todo mundo, tinham seus costumes, seus hábitos para agradar a Deus, e João viu o coração. E vocês vêm aqui para se esconder. Filho de cobra, raça de víboras. Ele não os chamou de filhos de Deus. Não se enganem. João não está dizendo isso para ofendê-los, mas para que eles não ficassem enganados. Vou me batizar no batismo de João e está tudo bem. Não, não é assim não. Tem que ter a vida arrependida. A vida arrependida é, depois da oração do arrependimento, eu mudo o meu hábito. Amém? Mostre os frutos do arrependimento. Não deixe ninguém lhe iludir, achando que se arrepender só na oração e não ter o fruto desse arrependimento, a vida transformada, tem algum valor. E ele disse: não fiquem dizendo, temos por pai Abraão. E hoje eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente. Eu sou crente da igreja tal. Não é isso que Deus está perguntando aonde você congrega. Ele está dizendo: estão produzindo frutos do arrependimento? Um dia nos expusemos ao Espírito Santo dizendo: eu quero seguir a Cristo. Amém? Foi assim?
cada um aqui disse que aceitava Cristo, embora tenha sido Cristo quem nos aceitou, não é? Mas a gente disse assim: eu quero seguir a Cristo. E fomos batizados nas águas para confessar que estávamos vivendo agora uma nova vida para Cristo. Agora Ele quer ver o fruto disso. Em como estamos vivendo cada dia a nossa vida. E a vida comum no lar é o lugar mais propício para a gente frutificar. Nos relacionamentos mais íntimos. Mas também no trabalho, na faculdade, na escola. No seu homem interior, nos seus pensamentos, o que você pensa e o que você projeta. Permanecer em Cristo. Para não estar sendo induzido a esse erro de achar que está enganando a Deus. Que Deus não está lhe sondando. Nós já lemos quantas vezes aqui o texto que diz: Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ele procura a verdadeira adoração. E a palavra procura traz a força de uma sonda. Sabe o que é uma sonda? Que vai penetrando a terra para buscar se há alguma coisa lá dentro. Vai profundo. Essa profundidade com Ele. Não essa leveza de quem não medita nas Escrituras, não guarda a palavra do Senhor, fala coisas indecentes, faz coisas indecentes quando ninguém está vendo, murmura, critica, não perdoa, mas sou crente. Quantas vezes, irmãos, pessoas têm subido no púlpito para agradecer a Deus, bênçãos que não foram de Deus, porque agiram de má fé, foram corruptos, conquistaram coisas com roubo, com mentira e vão agradecer a Deus. Porque João Batista não estava naquele culto para dizer raça de víbora. Você está querendo enganar todo mundo e não adianta. Mas nós não chegamos a tanto. Mas vamos olhar as nossas vidas, irmãos. Abra sua Bíblia em Lucas 3:8. Oh Deus poderoso, temos nos rendido para que o Senhor nos transforme e nos conduza. Aleluia. Lucas descrevendo a mensagem de João Batista, ele diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não se apoie na religião, dizendo: eu sou filho de Abraão, eu sou filho de Abraão. Eles eram judeus praticantes, tementes à Torá, mas se arrependiam e não mudavam. Produza fruto que mostre que o seu batismo foi uma morte para o mundo e uma vida para Deus. Produza frutos que manifestem que você recebeu o sacerdócio e que você agora não é só um homem ou uma mulher sobre a terra, trabalhando para comer e para continuar existindo. Não, você está sobre a terra para representar o reino de Deus. Produz o fruto de quem está ligado à videira verdadeira. Amém? Frutos que demonstram, que mostram que você é transformado por Deus. Frutos, atitudes, o caráter ser moldado, transformado. A tentação vai vir, irmão. Tentação não é pecado. Você é tentado a fazer a coisa errada. Até aí não é o pecado. Mas quando você para nesse conselho que vem à sua mente e pratica o mal, aí houve o pecado. Então nós seremos tentados. E é por isso que precisamos estar em Cristo, para na hora da tentação a gente saber não
eu não estou vivendo mais essa vida velha. Agora é a nova vida em Cristo Jesus. Amém? Porque Lucas capítulo 6, versículos 43 e 44, Jesus diz: não há árvore boa que dê fruto ruim. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Diga, pelo seu fruto. Pelo seu caráter, pela manifestação do que está dentro dele em forma de atitudes. Eu não sei o que está dentro do seu coração. Deus sabe. Mas eu sei ver o seu fruto. Eu vou conhecer o seu fruto convivendo com você, porque o fruto é o que se manifesta, é o que você mostra. Você pode passar algum tempo só com folha, sem frutificar e enganar. Mas uma hora o fruto vai manifestar-se. Se a árvore é boa, o fruto tem que ser? De que forma? Ou a árvore é boa ou é má. Cristo é uma videira, nele nós estamos ligados. Que espécie de videira é Cristo? Boa ou má? Boa ou má? Então, quem está ligado a Cristo deve produzir fruto bom. Porque a força da frutificar não está no galho. Está na planta, que libera a seiva. E o que Cristo vai liberar para nós, por isso que não é impossível vencer o pecado. Se você estiver em Cristo, vai vencer. Vai mudar o seu jeito de falar, vai mudar o seu comportamento, vai entrar e sair da faculdade sem se desviar de Deus. Agora, quem está sem Cristo, só com a teologia, com as amizades na igreja, não vai resistir. Ou fazer a árvore boa dar bom fruto, ou seja, a árvore má, se desligue de Cristo e vai produzir o fruto mau. Mas quem está ligado a Cristo, sabe que uma coisa? Eu tenho goiabeira, mangueira, acerola na minha casa, limão, caju, mas eu nunca vi e nunca vou ver manga brotando no caju, nem caju na goiabeira, nem limão na acerola. Irmão, eu até quero que o limão dê como dá acerola, mas é diferente, não nasce limão na acerola, só nasce as bichinhas vermelhinhas, porque a essência dela é dar esse fruto. Como é que nós vamos estar ligados a Cristo e dando fruto bom e fruto mau? A árvore só vai dar o fruto dela. A goiabeira só dá goiaba. E todas essas plantas são de enxerto. Por aqui há umas lojas que vendem já enxertado. Então, em pouco tempo, o fruto brota. Não precisa esperar a maturidade. Ou seja, pegaram um galho de outra goiabeira e enxertaram num tronco de uma goiabeira já boa. E eu tenho goiabas enormes e doces. Mas eu não tem jeito, irmão. Se eu me ajoelhar e clamar aos céus, não vai nascer caju ali. Até a mangueira, que é manga espada, não adianta eu pedir manga rosa, que só vai nascer manga espada. Não é tão simples a gente entender isso. Ah, se a gente pudesse, né? Cada estação mudar o adubo e ter uma fruta diferente naquela árvore. Não, irmão, você plantou mangueira, manga espada, só vai ter manga espada. Não tem como interferir naquela planta naturalmente para que dê outro fruto. Embora já existam ações transgenéticas aí no mundo que faz uma planta ter vários enxertos e produzir várias coisas, mas isso é as aberrações da ciência que querem, e depois esses frutos vão ter algum problema. Mas nós não vamos ser aberrações espirituais. Amém? Produzindo fruto bom e fruto mau.
Dependendo do freguês, da paciência, do dia, da TPM, eu produzo fruto bom ou mal. Não? O fruto é sempre a essência de Cristo brotando. O que é que ele brota? Então eu preciso estar permanecendo em Cristo. Porque essa é a essência da vida espiritual. E permanecer nele é permanecer com as palavras dele no meu coração. Não porque eu goste dessas palavras, não porque elas são suaves ao meu paladar, porque quando a gente engole, ela amarga lá dentro, porque ela nos fere, ela nos constrange, ela nos diz que estamos errados. Então eu produzo o fruto do arrependimento. Eu mudo a minha vida. E todos os dias eu caminho para agradar ao Senhor. Amém? Porque era assim que Cristo vivia. Quando ele estava com fome, muita fome, pediu para os discípulos irem comprar comida. Os discípulos foram. Quando voltaram, ele estava com várias pessoas pregando o evangelho, anunciando o reino de Deus. E os discípulos disseram: o senhor não estava com fome? O senhor não vai comer? O senhor mandou a gente comprar comida e ficou aqui porque estava cansado. Ele disse: mas aí eu tenho uma outra comida. Vocês não entenderam ainda. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Quando nós vamos chegar a tal ponto? O que nos anima, o que nos alegra não é ter o dinheiro na conta, é ter Jesus no coração. O que nos fortalece, o que nos levanta com alegria, não é estar tudo do jeito que a gente desenhou, mas é Jesus na nossa vida. Ele estava com fome, e nós sabemos que fome é fome. Mas ele fez a suspensão da sua necessidade. Diga, a necessidade. Não era um luxo, não era um conforto, era a necessidade básica. Mas se a vontade de Deus era aquela oportunidade de falar com a samaritana, que depois trouxe as pessoas da vila, e ele continuou pregando. E ele fez o anúncio do evangelho. Essa era a vontade de Deus. Quantas vezes estamos diante, do lado de alguém, e o Espírito está nos dizendo: fala a palavra, fala a palavra. E a gente se coça, se olha para um lado, olha para o outro e não fala a palavra. E Cristo teria falado. Mesmo com pressa, mesmo sem tempo, porque nós temos o tempo, é só administrar. Mesmo com N situações, fala a palavra. Era o que Cristo faria. Ministra como Cristo ministraria, com simplicidade, apresenta o evangelho. Quando nós vamos viver como Cristo? Ele está esperando isso. Como sumo sacerdote de uma nova ordem sacerdotal. Que ele tenha em nós os discípulos, aqueles que aprendem com ele. Para viver como ele. O discípulo não vai ser melhor do que o seu mestre, ele diz. Mas basta que o discípulo seja... Só que esse basta foi terrível, né? Basta ser igual a ele, essa é a sua meta. Não queira ser melhor do que Cristo, não vai dar. Mas seja igual a ele. É isso que basta, essa é a medida. Ser como Cristo. E para ser como Cristo, não é a sua força, não é a sua vontade. Se você não permanece nele, se a palavra dele não permanece em você, você não consegue. Porque nós já fomos varas ou ramos de zambujeiro. Então há muito de zambujeiro na nossa vida. Ou estamos ligados a ele, ou o que a gente vai produzir? Zambujeiro produz uma fruta que pode ser chamada como uva brava. Não presta para nada, é azeda, é amarga. Então nós temos, a nossa essência era zambujeiro, irmão. Se a gente ficar desligado da seiva de Cristo, o que é que você vai produzir? Fruto mau. Mas estamos ligados a Cristo. Como ele disse, nenhuma árvore boa vai dar fruto ruim. Nenhuma árvore ruim
vai dar fruto bom. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 7. Versículo 16. Vamos ficar em pé. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura a uva dos espinheiros? Ou figo dos abrolhos? Não. Só se colhem uvas da videira. Por isso você foi cortado do espinheiro, dos abrolhos e foi enxertado na videira. E ele continua: assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, irmãos, nem a árvore má produzir frutos bons. Quem está ligado a Cristo não vai produzir frutos maus. Então, se você está vendo os frutos maus serem produzidos, você, fiz isso de novo, eu não devia ter feito. O que é que você vai fazer? Se ligar mais em Cristo. É a seiva de Cristo que vai lhe fortalecer e lhe dar o fruto bom. Quando o fruto mau começa a brotar de novo na nossa vida, não culpe os outros, não culpe o contexto, não culpe a situação. Eu perdi a cabeça. Eu não devia ter dito isso, mas me aperreou tanto, a mulher me aperreou tanto. Eu não devia ter agido assim, mas ela estava com medo. Não culpe circunstância, não culpe pessoas. Arrependa-se e entenda que você está se distanciando de Cristo. Porque a árvore boa na qual você foi enxertado não vai produzir fruto mau em você. A vida de Cristo vai fazer a sua boca produzir as palavras boas. O seu pensamento ser bom. E seu caráter ser moldado para agradar o Deus Todo-Poderoso. Amém? Porque essa era a essência de Cristo. Viver o que agrada ao Pai. Mas eu preciso me estar em Cristo. Não longe dele. Esse momento de comunhão na igreja nos ajuda a nos conectarmos com o que Cristo está falando. Mas não pode ser só esse momento. Não podemos pensar que somos santos só porque viemos a um culto. Somos santos porque fomos eleitos, amados por um Deus fiel e Ele nos separa para si. Mas com essa exclusividade. O mundo no qual nós vivemos, a nossa geração, todos esses contextos culturais nos quais nós estamos envolvidos, não é o nosso habitat. É onde nós estamos passando como peregrinos. O ambiente da nossa vida é o céu. É o céu de Deus, é o reino de Deus. Nós seremos transferidos para a esfera espiritual no tempo de Deus. Mas enquanto nós estamos aqui, vamos lembrar que Jesus disse: estamos ligados a Ele e Ele é a videira verdadeira. Amém? A videira verdadeira vai fazer que o fruto bom seja produzido. O amor, o perdão, mas tem que estar ligado a Ele.